Muito bem, queridos, esse é o nosso curso de História da Igreja e hoje a gente vai ver desde o surgimento da Igreja Imperial e a gente vai seguir esse sumário em 313 com o Edito de Milão até 451. A gente vai ver as controvérsias cristológicas sobre a pessoa e a natureza de Cristo, uma linha do tempo que vai mostrar esse período de 313 a 451. Tem muita coisa, tem muito debate. A igreja passa por uma transformação. Agora, note que não é mais a igreja primitiva, mas é a igreja imperial, a religião do império. Nós vamos ver esse desenvolvimento doutrinário até 451, questões sobre a natureza de Cristo, questões sobre a natureza humana, a formação do cânon do Novo Testamento, qual foi o concílio que promulgou o cânon, foi um concílio, foram constatações, a gente vai ver na aula de hoje, e por fim, uma conclusão. As referências bibliográficas que eu adotei para essa aula é o livro A História das Heresias, da editora Paulus, que vai contar o combate às heresias desde o primeiro século até o século sétimo. A História Ilustrada do Cristianismo, um clássico também de Justo Gonzalez. A Mão Divina na Jornada da Igreja, o autor é esse que vos fala, e A Igreja Cristã na História, de Franklin Ferreira. São essas as bibliografias que eu adotei para a aula de hoje. Então nós temos aí a linha do tempo. Em 313 nós temos o Edito de Milão, aquele edito que é promulgado por Constantino permitindo o cristianismo como uma religião oficial. Em 325 nós temos o Concílio de Nicéia. Em 22 de maio de 337 nós temos a morte de Constantino. Esse período é marcado como a Era de Constantino. Em 367, nós temos o bispo Atanásio. O bispo Atanásio, e ele vai falar sobre a necessidade do cânon do Novo Testamento. Em 380, o Edito de Tessalônica, ou o Edito de Tessalônica, que o cristianismo agora é a religião oficial do Império. Em 381, o Concílio de Constantinopla. Tudo isso a gente vai ver. E 393, o Concílio de Hipona. 397, o Concílio de Cartago. 431, o Concílio de Éfeso. E 451, o Concílio de Calcedônia. Em 476, a queda do Império Romano do Ocidente. Note que é uma aula bastante extensa, e a gente vai ver o que foi decidido em cada concílio, o que cada concílio combateu, por que houve a necessidade, a construção histórica a respeito de determinados concílios, por que foi necessário ter um concílio e o que foi, quais foram as heresias combatidas nesses concílios e o que foi promulgado. Então, a gente vai ver nesse primeiro bloco da aula de hoje o surgimento da Igreja Imperial. Por que eu falo Igreja Imperial? Porque antes nós tínhamos a Igreja primitiva, a igreja que foi perseguida, os cristãos que se reuniam às escondidas nos lares, nas cavernas, nos túmulos dos mártires, e ali nós tínhamos um cristianismo perseguido. O império, por muitas das vezes, ele saía à caça ou permitia denúncia sobre cristãos. Por quê? Qual era a religião do império? Era a religião grega, a religião romana, que era uma religião politeísta. Então, quando algo ia mal no império, se olhava, o imperador olhava para dentro e perguntava se os deuses estariam irados, e olhava a reação dos seus súditos para ver se algum súdito, algum cidadão romano estava desobedecendo os deuses, que poderia causar a ira desses deuses. E é claro que os cristãos eram aqueles que iriam contra a cultura, a religião politeísta, e muitas das vezes eles eram vistos como aqueles causadores da ira dos deuses do império. Por isso muitos cristãos eram perseguidos e mortos no Império Romano. Teve períodos, não foi uma perseguição contínua, mas teve períodos muito fortes em que o império ia à caça, e teve períodos que o império aceitava a denúncia acerca dos cristãos.
Ele não usava recursos públicos, recursos imperiais para ir à caça, mas aceitava a denúncia. E em outras fases, o império ele ia de maneira impositiva à caça dos cristãos. Mas com o surgimento agora da Igreja Imperial, o cristianismo ele passa a ser uma religião permitida dentro do Império. E aí a gente vai analisar nesse primeiro bloco a era de Constantino, desde da sua ascensão ao poder, passando pelo Edito de Milão, o Concílio de Nicéia e a morte de Constantino. Então, a conversão e o reinado de Constantino marcaram um ponto crucial na história da Europa e do Oriente Médio. Mais do que uma mera divisão cronológica, a distinção entre o período pré e pós-Constantino é fundamental em diversos aspectos da história cristã, da história da igreja. Esses termos não apenas representam uma mudança temporal, mas também refletem diferenças reais e simbólicas que moldaram o desenvolvimento do cristianismo e da sociedade. A gente tem antes de Constantino uma realidade e pós-Constantino uma realidade que foi moldada pela Igreja Imperial, porque Constantino ele também, além de ser o sumo sacerdote pagão, ele se denomina o bispo dos bispos, aquele que tem a primazia dentro da igreja, mas ele também é um imperador. Então note que as suas políticas são políticas relacionadas também com o clero. Há uma mistura de igreja, há uma mistura de religião, de fé cristã com políticas públicas, porque o imperador do Império Romano, ele se denomina o bispo dos bispos. Assim como aconteceu com outras figuras históricas de grande impacto, as interpretações sobre Constantino variam consideravelmente. Desde o início da sua ascensão ao poder, interpretações divergentes estiveram presentes, muitas das vezes refletindo seus antecedentes familiares. Constâncio Cloro, que era pai de Constantino, ele tinha uma concepção de mundo neoplatônica que se assemelha em alguns pontos ao cristianismo. Então, o pai de Constantino era tolerante ao cristianismo. Por outro lado, a mãe de Constantino, Helena, a Santa Helena, ela vinha de origens humildes e era uma cristã bastante fervorosa. Posteriormente, ela vai ser reconhecida como santa, Santa Helena. Fontes pagãs relatam que após a morte de seu pai, em 306, quem é o pai de Constantino? Constâncio Cloro. Constantino teve uma visão em um templo de Apolo, que foi interpretada essa visão como um presságio da sua ascensão ao trono imperial. Por outro lado, nós temos Eusébio de Cesareia, que é um historiador da época de Constantino, e ele vai relatar não só ele, mas fontes cristãs vão descrever uma visão que ocorreu em 312, antes da Batalha da Ponte Milvia, onde Constantino teria sido inspirado a adotar o cristianismo, a permitir o cristianismo, a adotar o cristianismo como religião sua, particular sua, e permitir o cristianismo dentro das fronteiras do império. Essas diferentes versões da história destacam a complexidade da figura de Constantino, como sua vida e legado, que foram interpretados de maneira diversas ao longo do tempo. Na Igreja Ortodoxa, quem é a Igreja Ortodoxa? As igrejas do lado oriental do planeta. Nós temos do lado ocidental, olhando para o catolicismo, a Igreja de Roma, e no lado oriental, na Grécia, Etiópia, África, nós temos a Igreja Ortodoxa. Cada Igreja Ortodoxa tem o seu patriarca. Na Igreja do Ocidente, Romana do Ocidente, nós temos o papado, mas cada Igreja Ortodoxa tem o seu patriarca. Então, na Igreja Ortodoxa, Constantino às vezes era chamado de santo, embora isso não fosse constantemente aplicado. No entanto, seu nome permanece
um dos mais populares na Igreja Ortodoxa grega. As avaliações sobre Constantino variam bastante. Alguns o consideram principalmente como um líder político, talvez um cristão mais desenrolado, um cristão prático, cuja preocupação principal era manter a unidade do império. Note que a preocupação de Constantino, a gente pode ponderar se aquela visão que ele teve na Ponte Milvia, e eu já vou falar acerca dela, foi uma visão de Deus ou não, e eu não vou entrar nesse mérito, mas cabe a ponderação de vocês se aquela visão que ele teve em 312, antes dele ascender ao trono imperial de Roma, se foi realmente uma visão ou se ele queria estar familiarizado com os cristãos para não haver rachaduras, divisões internas dentro do império. É um questionamento válido, mas eu, particularmente eu, não vou julgar a experiência alheia, porque afinal nós também temos as nossas experiências. Agora, se ele realmente teve a experiência e se valeu dessa experiência, também pode ser uma realidade. Então, a preocupação principal de Constantino era manter a unidade do império, porque o império estava fragmentado. Qual era a cultura predominante? A cultura politeísta, mas já haviam muitos cristãos. Então, o império ele estava fragmentado. Para seus súditos, ele podia ser visto como um pagão ou como um cristão, dependendo da preferência individual dos seus súditos. Uma visão intermediária o retrata como um sincretista religioso, começando como neoplatônico e nunca fazendo uma clara distinção entre o culto ao sol e o culto ao Deus Filho, a Jesus, que faz uma referência ao cristianismo. Essa perspectiva sugere que Constantino adotou elementos de várias tradições religiosas em um esforço para unificar o império e garantir a sua legitimidade como líder. É aquele famoso político que a gente vê nas eleições nossas aqui. Num dia ele está num terreiro de uma religião de matriz africana. No outro dia ele está numa igreja evangélica. Num outro dia ele está numa igreja católica. Ele quer a aprovação de todo mundo. Constantino era esse líder político. Ele trazia o culto ao Deus Sol, mas também mesclava com o cristianismo e dizia que esse culto também era para o Filho de Deus, para Jesus. E aí vai havendo até mesmo uma ressignificação da data do Natal. Não é o objetivo dessa aula, mas Constantino mistura essa liturgia pagã com essa liturgia cristã. O culto cristão vai ganhando formas de um culto pagão, como vela, como a ornamentação do ouro, aquela pompa. A pompa do império entra para dentro do culto cristão. Questões do incenso, das velas, como eu disse, vão ganhando lugar na liturgia de culto cristão, porque ele é aquele famoso político que quer agradar a todos em prol da unidade do império, em prol de fazer um império mais forte. É uma perspectiva válida de considerar que Constantino pode ter sido sincero na sua conversão ao cristianismo, e é o que eu acho. E que ele usou essa fé para depois os seus próprios interesses políticos. Em certos momentos da história, as convicções e a fé de uma pessoa podem de fato coincidir com o que é politicamente vantajoso, influenciando, obviamente, os eventos humanos, né? Então, a minha posição é que ele pode ter tido sim uma experiência com Deus ali daquela visão, e eu já vou explicar a visão daqui para frente. Ele pode ter tido uma visão em 312 sobre Deus falando com ele. Ele pode ter sido sincero na sua fé, mas essa sinceridade também se torna vantajosa em permitir o cristianismo dentro do império, dentro das fronteiras, em prol da unidade política.
É plausível que a compreensão de Constantino sobre o cristianismo tenha evoluído ao longo do tempo, assim como acontece com muitos convertidos. É difícil determinar com uma precisão as motivações de uma pessoa, principalmente de Constantino, especialmente no contexto histórico distante como é de Constantino. Então devemos ser cautelosos ao fazer julgamentos sobre o que Constantino escolheu, sobre por que Constantino escolheu apoiar o cristianismo. É claro que Constantino estava interessado na unidade e na harmonia do seu império, e suas políticas em relação à religião, elas refletiam esse objetivo da unidade, da harmonia política, buscando a abrangência e flexibilidade para acomodar as diversas crenças dos seus súditos, especialmente em questões de conflitos dentro da igreja, que Constantino ele vai chamar também, ele vai convocar o Concílio de Nicéia em 325. Para muitos fiéis, o apoio de Constantino ao cristianismo representava um passo apropriado na direção do crescimento do cristianismo, esse início da religião cristã. O objetivo era a criação da cristandade, uma sociedade civil onde o cristianismo era a força dominante. No entanto, Constantino ele não conseguiu isso sozinho, e seus sucessores foram ainda mais longe ao impor o cristianismo como a religião do império, que é o caso de Teodósio, que ele vai promulgar o Édito de Tessalônica e vai perseguir as religiões pagãs, porque agora a religião oficial do império é a religião cristã. Por outro lado, alguns fiéis não viam com bons olhos a igreja constantiniana, é até um apelido aí, né? E se opunham à união da igreja e do Estado. Note que essa questão que nós vemos hoje de políticos se envolvendo com a igreja já é antiga desde a época de Constantino. Assim, com os desenvolvimentos associados a isso, e como a igreja e como os que percebiam que a igreja ela ia se perdendo, porque a política estava entrando dentro da igreja. Os poderosos, querendo agradar o imperador, estavam trazendo uma falsa conversão em prol de apoio político. Estavam se convertendo para ter o favor do imperador. E aí a igreja vai começar a ter essa pompa, ter esse luxo. A igreja que vinha sendo perseguida, agora ela se torna a igreja do império, porque o imperador ele é o bispo e todos os súditos querem agradar o imperador. Então isso não é visto por bons olhos por alguns bispos, por alguns líderes da igreja, porque a igreja vai perdendo a sua identidade e vai ganhando uma identidade do império. Então, suas preocupações incluíam o declínio do compromisso entre os membros da igreja, os baixos padrões de vida cristã e a introdução coercitiva da religião pagã. Durante o terceiro século, a igreja cristã ela cresceu demais, mesmo enfrentando perseguições, de vez em quando. Eu já falei aqui no início da aula que não eram perseguições sempre sucessivas, mas intercalava em períodos de grande perseguição, em períodos de perseguição mais abrandada, em períodos que o império saía à caça, em períodos que o império aceitava uma denúncia. Então não foi uma perseguição sucessiva, mas tivemos períodos de grande perseguição e períodos de uma perseguição menos intensa. Durante o terceiro século, até o terceiro século, a igreja ela passou por essas perseguições. Os cristãos nessa época, muitas das vezes, faziam concessões para evitar serem perseguidos. E alguns até adotavam costumes humanos para se integrar melhor à sociedade. Ou seja, se por um lado nós temos os mártires, por outro lado nós temos cristãos romanos que vão permitindo
essa aculturalização, essa mescla da cultura romana dentro do cristianismo, e eles vão se perdendo e vai surgir um movimento donatista que vai ir contra esses cristãos que cederam à pressão dentro do império. Mas a gente já vai chegar lá. Quando Constantino, perdão, se torna imperador e ele se converte ao cristianismo, as coisas mudaram. Ele deu liberdade religiosa aos cristãos em 313 e começou agora a apoiar a igreja. Isso fez com que a igreja se aproximasse mais do Estado. Fez com que tivesse laços a partir do Edito de Milão, que ele permite que o cristianismo seja uma religião que possa ter liberdade de culto dentro do império. Agora, como ele se denomina também o bispo dos bispos, a igreja vai tendo laços mais fortes ali com o império. Alguns veem essa mudança como um processo gradual de adaptação à nova situação, em vez de uma queda repentina dos ideais da fé. Essa mudança gradual ela é comparada a um deslize em direção a compromissos com o poder secular. Agora a igreja ela é poderosa, agora a igreja ela possui propriedades, agora a igreja ela possui ouro, ela possui pompa, ela possui condições. O imperador é um bispo, ao menos ele se denomina como um bispo. Então a igreja ela vai se perdendo, ela vai, como coloquei aqui, ela vai tendo deslizes em direções ao compromisso com o poder secular. A igreja ela vai permitindo que o poder secular se entranhe dentro da liturgia, dentro do cristianismo professado no período imperial, e a igreja vai aos poucos se perdendo. A igreja vai aos poucos deixando com que o poder secular ganhe espaço dentro do cristianismo. Após a morte de seu pai, Constantino consolidou rapidamente seu domínio sobre a parte ocidental do império e marchou contra Magêncio na Itália. Em 312, enquanto suas tropas estavam acampadas ao norte do rio Tibre, perto de Roma, que esse rio ficava, Constantino teve uma experiência mística, onde foi instruído nessa experiência por Deus a adotar o monograma Shiro. É isso que está aqui em cima, é esse monograma Shiro. Aí tem ali o alfa e o ômega, como emblema de suas tropas, que sobre essa marca, que sobre esse emblema as tropas marchariam e conquistariam Roma. Diferentes relatos descrevem essa experiência de maneira variada. Desde um sinal no céu, onde Constantino vê esse sinal no céu, até uma aparição de Jesus em um sonho. Independente da natureza precisa dessa experiência, Constantino estava claramente consciente de uma missão divina e da promessa de ajuda divina, o que continuou a influenciar suas políticas e a sua propaganda imperial. Ele instruiu seus soldados a colocarem o monograma Shiro, é esse que está aqui em cima, em seus escudos, o que vai se tornar um símbolo do cristianismo. Porque sobre este símbolo marcharás e ganharás Roma. A vitória de Constantino na Batalha da Ponte Milvia, essa ponte que ligava até a cidade de Roma, garantiu o controle de Roma e marcou o fim da oposição no Ocidente. Seus esforços para favorecer os cristãos e mudar os fundamentos ideológicos do Império se tornaram mais evidentes após 312. Ele chegou a um acordo com Licínio em Milão, que era um dos seus generais, em Milão em 313, e ficou conhecido como o Edito de Milão, que concedeu liberdade religiosa aos cristãos e a todas as outras religiões. A relação entre Constantino e Licínio se deteriorou, porque Licínio também ele ganha uma parte do império para exercer poder, porque
O império é muito grande, abrange o Ocidente e o Oriente, e Licínio, que era um dos seus generais, também ganha poder, e essa relação ela vai se deteriorar, levando a uma nova perseguição aos cristãos lá do lado oriental por Licínio. Constantino, então, não fica feliz porque ele dá liberdade de culto cristão e ele vai derrotar Licínio em 324, tornando-se o único governador do mundo romano. Então, ele então desfez a sua imagem como representante do Deus Sol e ele se apresenta agora como representante de Jesus Cristo, o Sol da Justiça. Antes ele era além de imperador, o sacerdote pagão, representante do Deus Sol. Agora ele desfaz essa imagem, ele se apresenta como representante de Jesus Cristo, o Sol da Justiça. Constantino adiou o seu batismo. Constantino ele adia o seu batismo até perto da sua morte em 337, influenciando outros também a adiar o seu batismo. Então, não vou entrar nas questões teológicas acerca do batismo, mas fato é que o batismo marca a entrada dentro da comunidade cristã. E Constantino ele não quer se envolver a tal ponto de se batizar. E ele é batizado por cristãos arianos. A gente já vai ver o que são os cristãos arianos. Perto da sua morte em 337, influenciando outros no Império também a adiar o próprio batismo. Ele promoveu o uso daquele símbolo que ele colocou nos escudos dos soldados na Batalha da Ponte Milvia, o Shiro, como um padrão para suas tropas e colocou emblema em alguma de suas moedas. Suas legislações favoreceram muitos cristãos de várias maneiras, incluindo a construção de edifícios, a promoção e a influência da cultura cristã dentro da sociedade. A sociedade ficou cristianizada. Embora algumas de suas ações pudessem ser interpretadas de maneira ambígua em relação ao paganismo, Constantino desenvolveu um papel significativo na transformação do Império Romano em um império e um Estado cristão, porque agora ele vai culturalizar o império em prol do cristianismo, não somente em prol do cristianismo, em prol da unidade do império. E agora a gente vai entrar no Édito de Milão. Essa é a nossa próxima aula, Édito de Milão. Fique com a gente e até daqui a pouco.